Olá! Em 2020, as medidas emergenciais adotadas para enfrentar a Covid-19 devem deixar um rombo nas contas públicas de mais de 12% do produto interno bruto brasileiro. Isso sem falar no empobrecimento, geral da nossa sociedade, com a economia retraindo mais de 4,7%. A gente fala sobre isso no programa Argumento agora, com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, senador que fala com a gente lá de Florianópolis, e conta para nós, reflete com a gente como as pautas do Congresso hoje podem ajudar o país a enfrentar um momento econômico tão complicado. Senador, muito obrigada por conversar conosco. Eu trouxe aqui dados de um relatório feito pelas consultorias de orçamento da Câmara e do Senado em parceria, que traz esse cenário em que, em 2020, a gente ainda não consegue reaver a situação que a gente tinha em 2019, nem mesmo em 2021. Com sorte, em 2022, nós voltamos a uma situação que já não era fácil antes. A pauta do Congresso hoje pode nos ajudar? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o rombo criado com despesas em função da pandemia não nos causa nenhum problema inflacionário. Pelo contrário, todas as nações do mundo passam e passarão por isso. O grande problema é como é que fica depois. Nós tendo que fazer a segunda barra do V, a queda nós sabemos como é que está acontecendo. Houve abuso no fechamento de atividades, houve arbítrio, houve isolamentos. Desculpa, senador, quando o senhor fala houve abuso no fechamento de atividades. De atividades. Vou dar um exemplo muito corriqueiro. O shopping center mais próximo da minha casa fica no município de São José. Lá ele ficou aberto. Todos os shoppings de Florianópolis fecharam. Qual é a razão? Os primeiros decretos sobre construção civil proibiam construção civil da iniciativa privada, mas não proibiam construção civil do poder público. Isso é arbítrio ou não é? Ou seja, uma série de atividades foram bloqueadas por autoritarismo descentralizado. Mas agora que nós já sabemos que o descentralismo, o bloqueio descentralizado deu no que deu, nós temos é que cuidar da retomada. E o auxílio emergencial, bem como toda a legislação que o Congresso aprovou em face da pandemia, isso tudo contribuiu para reduzir o tombo social e econômico. Mas agora, na retomada, nós vamos entrar num período pós-pandemia. E aí, despesas correntes não serão mais toleradas. Então tem que fechar a torneira. Vai ser um ano absolutamente atípico, que vai exigir muita responsabilidade do Congresso, mas em outros termos. A nossa responsabilidade durante a pandemia foi socorrer, acudir, e o governo pôde fazê-lo. Então não houve nenhuma incompatibilidade. Qual é a primeira torneira que temos que fechar? Bom, por exemplo, a conversão do auxílio emergencial, que é perfeitamente compatível com o combate à pandemia, com um projeto de renda mínima. Está todo mundo batendo cabeça procurando fonte para isto, porque nós não podemos estourar o teto de gastos e a disciplina fiscal. O renda básica, que nome tenha, sucessor do Bolsa Família, que nome se atribua, é despesa de custeio, contabilmente. E não tem... É favorável à criação desse... Claro que sou favorável, é indispensável. E acho que aí nós vamos ter, neste V, o ponto de mudança, não apenas da economia, mas da nossa consciência. Nós temos que criar o renda básica. Assim como o auxílio emergencial foi útil para manter as pessoas e para manter a paz social. Estou sendo claro, para manter a paz social. Os invisíveis foram atendidos. Então, para manter isso, para dar forma permanente ao renda básica, nós vamos ter
que procurar o dinheiro não nos precatórios. Isso é uma pedalada fiscal. Usar dinheiro de precatórios não pagos para custear a renda básica, cá para nós, isso aí é a herança da falta de consciência. É a cereja no bolo da perversão das dívidas de precatórios. É só a cereja. Então, vamos esquecer. Essa proposta, onde é que nós temos que procurar? Também... Sabe onde é que nós temos que procurar solução para a renda básica, que faz parte desse V, da segunda barra, a barra da ascensão, no andar de cima. No andar de cima, econômico e social. Não é? É a Bíblia, é a Torá, é o Alcorão, tudo que se aprendeu em termos de civilização e religião, que recomenda. Pessoal, nós só vamos sair deste buraco econômico com mais humildade e com solidariedade. E não com esperteza. Você está falando de tributar os mais ricos, senador? Exatamente. Aumentar o imposto de renda. Por exemplo, a nossa alíquota, a maior alíquota de imposto de renda do Brasil é muito baixa, 27,5%. É muito pouco. Nos Estados Unidos ela passa de 50%, nas camadas superiores. Dividendos, negócios financeiros, lucros na Bolsa de Valores. O senhor acha que há ambiente hoje para botar lucros e dividendos? Imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, o endereço não é precatório. Precatório é o endereço da esperteza, de quem contribuiu. Isso é fruto da falta de consciência que gerou essa desigualdade que explodiu nessa pandemia. E a fotografia da desigualdade são os invisíveis que apareceram. Os alemães chamavam isso, antigamente, em Lumpen, chamavam de Lumpenproletariat. Isso lá no século XIX. Então, não vai ser com esperteza, nem com criatividade, vai ser com consciência. O endereço para ir buscar o dinheiro da renda básica é o andar de cima. Senador, como nosso programa é curtinho, eu acabo tentando lhe interromper. Eu queria, então, tratar mais dessa questão da reforma tributária, está em discussão no Congresso, e o senhor traz aqui uma proposta muito nítida de inclusão de taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, né, e aumento do imposto de renda daqueles que recebem física mais. E jurídica. Há ambiente político hoje para votar uma proposta assim na reforma tributária em discussão na Casa, considerando que hoje os principais pontos acordados com Câmara e Senado não passam por esses projetos, não? Bom, eu não estou falando do que é lugar comum. Lugar comum nós conhecemos. Eu estou falando do momento extraordinário que nós estamos vivendo. Não é igual. Não é só o Lula Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E a nossa cabeça também não pode ser. Com soluções convencionais, fruto de quem sabe o que é elisão fiscal, nós não vamos sair desse buraco. Eu não estou conversando sobre esta especialidade. Eu falo da renda básica que é necessária e falo dos dois grandes vetores do nosso crescimento, não igual ao anterior, mas o novo. Primeiro, reindustrialização inteligente, que exige educação, qualificação, fortalecimento dos elos da cadeia da nossa economia, do cluster, para reduzir a nossa dependência a importações que nos deixaram na mão durante essa pandemia. Desde a indústria têxtil até a indústria de alta tecnologia, dependendo tudo da China. Não pode ser assim. Reindustrialização inteligente exige mão de obra qualificada. Educação para valer. Exige muito investimento também, né? Educação vamos ter. Olha aí o Fundeb. Eu não defendo que se vá buscar o dinheiro do Fundeb, mas acho que isso dá para discutir. Porque a família do aluno também interessa. Agora, o outro ponto é dar à nossa agricultura, que não tem competidor e por isso nos atacam, uma estrutura de sustentabilidade baseada em indicadores que o mundo vai ficar invejando e não denegrindo. Então, essas duas grandes colunas de crescimento têm que ser amparadas por uma revisão do nosso senso de justiça social. Eu já pago imposto. Não é isso. Os governos tentaram, mas não conseguiram chegar
aos invisíveis. Foi o auxílio emergencial que os colocou diante de nós. Se a nossa consciência for, depois da pandemia, igual à consciência de que nos servíamos antes da pandemia, não vamos melhorar. Minha última perguntinha, porque o programa, na verdade, já está estouradinho no tempo. Minha perguntinha breve. O senhor acha que dá para votar propostas como a que o senhor trouxe? Tem um sentimento hoje no Congresso favorável a essas matérias? Ou Olha, é ainda... Eu acho que não tem o sentimento, porque ninguém parou para pensar. Eu cheguei a essa conclusão, eu fui buscar lá nos meus fundamentos de solidarismo cristão, mas se alguém acha que vai poder pensar da mesma maneira como pensava, com brilho, antes da pandemia, acho que está enganado. Eu acho que aprendi muito com vivenciando essa dor. E acho que nós todos temos que entender que o andar de cima está devendo muito para o andar de baixo. Se houver uma outra alternativa, contará com o meu aplauso. Mas hoje fica com essa advertência. Senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, conversou com a gente. Muito obrigada, senador. No programa Argumento, falamos sobre o cenário pós-pandemia e as propostas em discussão no Congresso que podem ajudar o país a enfrentar esse período. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada pela atenção. Tchau, até a próxima.